Dando início ao nosso ciclo de palestras de boas práticas em defesa civil, temos a honra e satisfação de convidar o ilustríssimo senhor Alexandre Gomes Casarim, Leonardo Braga Martins e Leonardo Freire Dias, pesquisadores da ANEDEP-UF, que apresentarão acerca do seguinte tema: proposta de integração intermunicipal para o fortalecimento do sistema de proteção e defesa civil da RDEC 9, Baixada Litorânea. Senhores e senhoras, bom dia. Meu nome é Alexandre Gomes Casarim. Tenho a satisfação de estarmos aqui presentes para poder, junto com o Leonardo Freire, passar para vocês aí um pouco de experiência na parte aí de um estudo sobre propostas de integração intermunicipal para o fortalecimento do sistema de defesa civil, um panorama de possibilidades. A gente vai comentar um pouco de alguns estudos que existem sobre consórcios públicos, e da importância dos consórcios públicos, ok? Até para fazer um desafio aqui com o pessoal do Rio de Janeiro, tá? Porque o Rio de Janeiro, ele praticamente, ele teve o primeiro corpo de bombeiros do Rio, do primeiro corpo de bombeiros do Brasil, foi a primeira defesa civil instituída, no Brasil, tirando a questão da Segunda Guerra, tá? Na década de 60, principalmente 66, e a questão dos consórcios públicos, que aí a gente vai passar ali sobre a questão do porquê disso, que é muito interessante, essa cooperação entre cidades. A gente sabe que os senhores fazem, mas o porquê do fortalecimento em consórcio, a Confederação Nacional dos Municípios, tem toda uma biblioteca, onde que nós temos, desde 2020, 39 consórcios, institui proteção e defesa civil. Dos 39 consórcios, 16 consórcios são na região sudeste. Só que nenhum é no Rio, nem no Espírito Santo. São 10 em São Paulo e 6 em Minas Gerais. Mas aí nós vamos passar, então é um desafio. Estamos contando aí que, a Baixada Litorânea aí, RDEC 9, vai ser a primeira aí a consorciar, hein? Então, a cooperação intermunicipal de gestão de riscos e desastres, isso aí foi um artigo científico, escrito pela Silvia Sato e vários outros autores. Ele coloca alguns desafios, como a vulnerabilidade política, que é um alto grau de centralização, e com isso tem uma fragilidade de autonomia nos níveis locais e regionais. Isso é um desafio que, às vezes, impede a questão dos municípios serem consorciados. A vulnerabilidade institucional, que é a rigidez das instituições, a burocracia jurídica, o predomínio de decisão política e critérios pessoais. Eu acho que isso tudo aí os senhores não vão ter tanta preocupação não, isso daí os senhores já praticamente não existe, mas nós vamos deixar isso para os próximos slides, nós vamos chegar lá. A vulnerabilidade técnica, que é uma falta de conhecimento, principalmente na parte do setor jurídico, sobre consórcios e sobre como lidar com o consórcio público. E a escassez de recursos financeiros e humanos, principalmente nos municípios menores. Entraves políticos partidários, aquela questão de partido A com partido B, que não se dão, mas também acho que não vai ser o problema aqui. E o desinteresse da gestão local, de apoiar, às vezes, outro município. Passa. Então, vencidos os desafios, quais são as potencialidades dos consórcios? Um fortalecimento na capacidade municipal em redução de risco de desastres. Por quê? Porque você pode ter atribuições especializadas, como mapeamento de risco. Você já tem um plano de contingência, mas é interessante os planos de contingência, os senhores realizarem os simulados. Não adianta o plano de contingência na mesa ou só reunião. E sim realizar os simulados dos planos de contingência, fazendo com que outros municípios participem, junto com os senhores. Por quê? Porque às vezes o desastre, até aqui mesmo no Rio de Janeiro, é muito bacana, que as RDECs são
divididas principalmente bacias hidrográficas, né? Porque a gente sabe que o desastre não vai pegar geralmente um município só, vão pegar vários municípios, vão pegar estradas estaduais, né? Vão pegar estradas municipais. A situação mesmo de Nova Friburgo, né? Nós tivemos lá, né? Deu problema ali em Nova Friburgo, Teresópolis, eles que praticamente colocam comida, né? Basicamente para a cidade do Rio de Janeiro. Então você travou as estradas ali, teve problema também, você encarece o preço da alimentação aqui, tudo isso está interligado. Então, com isso, simulados conjuntos, rede de monitoramento, organizações de aplicações temporárias e fiscalização. Compartilhamento de recursos humanos e financeiros e de infraestrutura. Então, com o consórcio, você pode fazer o quê? Compartilhar isso daí. Você vai aumentar a representatividade e a demanda regional, até através de que também você pode realizar a contratação de pessoa jurídica pelo consórcio, evitando trocas frequentes no corpo de profissionais. Às vezes você vai trocar só o secretário, mas o corpo profissional ali do consórcio, ele fica. Então toda aquela dinâmica, né, que foram instituídas vai ficar. E não, porque às vezes acontece, né? Às vezes toda a secretaria sai, né, por causa de troca de governo, mas acontece no Brasil, tá, pessoal? Estou falando aqui grego, né, todos vocês conhecem, e aí o partido B entrou, não tira todo mundo e tal, e com o consórcio acaba evitando isso. Por quê? Porque você tem secretaria executiva, né, você tem controle interno, você tem uma gestão administrativa, e não é de um município, é 2 municípios consorciados. E com isso, né, essa situação dessas contratações, você consegue abrir licitações que até com o comandante aqui falou também, né, o comandante Albino aqui, o coronel Albino, fica mais fácil essa representatividade de demanda regional de estar, né, dentro de um apoio de empresas e universidades. Principalmente por quê? Porque não vai demandar, às vezes, só aquele município, vai demandar uma regional. Então vai facilitar, né, esse estudo. Além de que a contratação, os senhores podem o quê? Realizar licitações de contratação de empresas para mapeamento de risco, né, para redes de monitoramento, né, vai diminuir a questão financeira que um município só arcaria sozinho. Pode passar. Eu gostaria depois, né, que todos os senhores pudessem acessar esse site, é muito interessante, até já mandei vários estudos aí, material para o Coronel Fábio, né, para que eles repliquem para os senhores no WhatsApp, que são vários estudos falando sobre consórcios, né, e por basicamente alguns, a metade retirados da Confederação Nacional dos Municípios, onde que eles têm estudos, né, a respeito, por exemplo, consórcios públicos explicando para a Defesa Civil, consórcio público para a Defesa Civil, consórcios públicos intermunicipais, vem explicando, vem comentando, por exemplo, descreve ali as etapas para criar um consórcio. Existem 2 tipos, né, um finalitário e um multifinalitário. Finalitário é uma finalidade só, um multifinalitário são várias finalidades. Então, por exemplo, se às vezes você vai fazer só de proteção da defesa civil, uma finalidade só, não é interessante. Nós vamos mostrar, é interessante o multifinalitário, até porque a defesa civil, ela está, o lema da defesa civil reduzir desastres, mas é o que? É a cooperação de todos. Você não faz defesa civil sem ter todos os órgãos envolvidos da prefeitura, a parte de abastecimento de água, a parte de limpeza urbana, a parte aí do corpo de bombeiros, né, de resgate. E ali também tem vários estudos técnicos, né, cita as normas jurídicas, né, Constituição Federal de 1988, o artigo 241, que vem estipulando os consórcios, e logo depois a Lei 11.107 de 2005, ela veio junto depois com o Decreto 6.017 de 2007, regulamentando os consórcios. Anterior a essa lei, esse decreto, existia um consórcio administrativo, que eram consórcios que você não tinha, né, hoje esses consórcios administrativos estão acabando e a maioria migraram para os consórcios públicos. Por quê? Essa lei ela veio regulamentando os consórcios públicos, porque o consórcio administrativo você não tinha um viés jurídico, né? Você não tinha contraprestação de
de recursos financeiros, você não tinha como uma prestação de contas, era um mero instrumento normativo, mas você não tinha uma finalidade jurídica forte que o consórcio público veio a ter. Você não precisava passar o consórcio pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Legislativa, né, do município, então o consórcio público veio a melhorar isso. Então, basicamente, hoje nem se fala mais consórcio administrativo e fica assim consórcio público. Por que a necessidade de ampliar os consórcios em PDC? A gente não sabia que ia ser tão pequeno aqui, né? Mas então vou ler ali. É o número de consórcios públicos finalitários no Brasil pela Confederação Nacional. Isso aí foi um dado de 2020, tá? Ainda não tem um dado de 2023. Você tinha de finalitários 275 consórcios apurados. Então, desse finalitário, 181, cara, 275 é na área de saúde. 20 em infraestrutura, 12 em meio ambiente, 12 em resíduos sólidos, 7 em turismo, 42 em outros e apenas um em defesa civil, que é São Paulo, no médio de ET, e é específico pelo Corpo de Bombeiros junto com as prefeituras, mas para a questão de administração junto com o Corpo de Bombeiros, até de criação lá de frações. E aí, o número apurado de consórcios públicos que tem inserido a proteção e defesa civil no Brasil, isso os dados da Confederação Nacional dos Municípios, nós temos que, ao todo, de 491 consórcios públicos em todo o Brasil, o Brasil tem 5.635,37 municípios, 4.081 municípios são consorciados, consórcios públicos, para vocês terem ideia que é muito consórcio. Inclusive os senhores aqui, são consorciados também. 39, de 491, 39 apenas estão inseridas proteção e defesa civil. 39, está dando 7,8% só. Então, é pouco, bem pouco, essa parte de proteção e defesa civil em consórcio. 101, que é o finalitário, que eu já expliquei, e os outros, 38 multifitalitários. E o mais interessante é que desses 38 multifitalitários, pode passar que eu já explico. Eu tive a oportunidade de orientar o capitão Santana aqui numa monografia em 2020 sobre consórcios. Desses 38, a maioria não sabia, eles jogavam um consórcio assim, vamos fazer um consórcio multifitalitário. Aí geralmente era mais específico para resíduos sólidos e meio ambiente, mas eles, vamos lançar então outras áreas. E lançava a defesa civil. A gente viu isso em Minas, tinham 6 consórcios, como eu falei aqui, mas os 6 consórcios não estavam agindo em defesa civil. Na verdade, o pessoal nem sabia como agir, nem sabia que estava lá no consorciado. Então, precisou do pessoal, vocês têm um consórcio aí, vamos começar a fazer. Já está, inclusive, já está inscrito no consórcio. Então, ele pesquisou as coordenadorias estaduais de proteção e defesa civil no Brasil, as 27, ele demonstrou que 18,5% responderam a existir consórcios públicos intermunicipais em atuação em PDC, em seus estados. 77,8% responderam que não existe e 3,7% desconhecem. Então, foi o exemplo que eu citei, até esse de Minas. Lá tinham 6 consórcios, mas o pessoal desconhecia, porque inseriram por inserir a defesa civil. Então precisava o quê? O pessoal começar a trabalhar. Talvez vocês tenham isso aqui também. E o Estudo Científico Santana também, ele, por incrível que pareça, por que a gente fala isso? Porque ele enviou, para os 39 consórcios que a Confederação Nacional dos Municípios enviou para a gente, ele enviou questionário, para apurar sobre a defesa civil, sobre como que estava a atuação. Dos 39, apenas 4 responderam. Apenas 4. Então ele nem podia utilizar os 4 no estudo dele. Bom dia a todos, sou o Leonardo Freire, vou dar prosseguimento aqui à apresentação. Acho que esse é melhor. Dando prosseguimento, então, às boas práticas de gestão e iniciativas de cooperação regional. A gente vai falar aqui de outras iniciativas complementares ao consórcio. Então, a gente tem os planos de auxílio mútuo, como exemplo aqui do Paraná, na região de Araucária, Curitiba,
São José dos Pinhais, Maringá, Londrina, Cascavel e Votuporanga, que consiste numa parceria privada, em que as defesas civis contam com o apoio de empresas locais para fazer a gestão, principalmente de emergência, por isso do auxílio mútuo. E tem um estatuto próprio, no caso também dos consórcios, vocês vão investigar, vão identificar esse regimento, né? Tem que ter o estatuto. E ele é sem fins lucrativos, tem uma coordenação com atribuições e estrutura definida no estatuto próprio e são realizadas reuniões mensais. Então, conforme o Alexandre já havia comentado, tem um compartilhamento de recursos humanos e humanitários à disposição de todas as empresas em situação de emergência. E aqui embaixo tem um link para vocês checarem depois maiores informações quanto a esse tipo de auxílio. Pode passar, por favor. No caso aqui do estado do Rio de Janeiro, após o desastre de 2011, né? A região ali de Sumidouro, Três Rios, Paraíba do Sul, Areal, São José do Vale do Rio Preto e Carmo fizeram um convênio de apoio mútuo, né? Foi descrito aqui pela tese da Dutra sobre serviços de assistência social e defesa civil. Então, esses municípios se associaram, né? Justamente para se apoiarem mutuamente em situações de eventos adversos e desastres. Pode passar, por favor. No caso das redes integradas de emergências, é muito similar, né, aos planos de auxílio mútuo que tem no Paraná e em outros estados também. E também, novamente, trata-se de uma parceria público-privada, só que focada em complexos ou distritos industriais. Então, a primeira do país foi a do Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos, em 1991. Tem outras espalhadas por São Paulo, como a de Bauru, a de Campinas, Uberlândia, mais recentemente em Minas Gerais. E eles realizam encontros periódicos, né, nacionais, tanto de plano de auxílio mútuo como da Ginet. Então, aquela última imagem que estava ali no canto da tela. Vamos passar, por favor. E uma coisa agora importante que a gente pega, o que foi dito tanto pelo Alexandre como pelos membros da mesa, é que essas interações, a gente pega aqui para falar das interações predecessoras aos consórcios. Para vocês chegarem no consórcio, vocês vão discutir durante um bom tempo. Vocês não vão chegar aqui hoje, sair daqui e falar, pô, vamos fazer o consórcio, é isso, vamos sentar, redigir, escrever e daqui uma semana, um mês vai ter consórcio. Não é isso. É uma etapa, é um processo relativamente demorado, né? E, no caso, o que a gente entende, né, e que a literatura traz para a gente também cientificamente, é que tem que ter a união dos esforços, né? Então, acaba tendo uma sinergia com o passar do tempo. Vocês vão acabar juntando, se cooperando, ajudando nos simulados, nos planos de contingência, nos planejamentos para o período de verão, né, para o período de contingenciamento, treinamento do sistema de comando e operações e os simulados em conjunto. Então, isso são iniciativas, bem como esse tipo de evento aqui hoje, de seminário regional, são iniciativas predecessoras ao consórcio de sucesso, né? Então, aqui a gente tem fotos aqui do simulado Sistema de Comando e Operações, que o Alexandre participou, lá em Minas Gerais, né? No Timóteo. Na foto aqui do meio nós temos um seminário de proteção e defesa civil feito em conjunto pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Universidade Federal de Juiz de Fora. E a última foto aqui foi o seminário de boas práticas de defesa civil de Nova Friburgo, que a gente também participou, fez a apresentação. Então, esse tipo de iniciativa que a gente enxerga, né, como sendo predecessora para facilitar a efetivação do consórcio. Pode passar, por favor. Pode passar. E agora, voltando aqui para os cases, né, para os exemplos de consórcio existentes, a gente tem o consórcio intermunicipal da ABC Paulista, composto por 7 municípios. Ele foi criado em 1990, então tem na sua composição os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E foi focado na época para a realização de obras de proteção de costas, capacitação de técnicos, organização de eventos, sinais de alerta, etc. Em 2010, eles criaram um grupo de trabalho de gestão de riscos.
né? E a partir desse grupo de trabalho eles conseguiram fazer um convênio com o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que seria o nosso equivalente aqui no estado do Rio de Janeiro ao DRN, ao Serviço Geológico do Estado. Então, através desse convênio, eles fizeram a elaboração dos planos municipais de redução de risco para Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Santo André, e o mapeamento de áreas de inundação e alagamento de São Caetano do Sul. Em 2015, eles criaram o Plano Regional de Auxílio Mútuo, que aí no caso de um município necessitar de ajuda, e um dos municípios não puder cooperar, né, por conta de outras demandas próprias, aciona-se a Defesa Civil Municipal mais próxima dentro do consórcio, mais próxima da origem da ocorrência, para compartilhamento de equipamentos e recursos humanos. Então aqui a gente tem um link ali também para vocês acessarem com outras iniciativas do consórcio relacionadas à gestão de risco. Pode passar, por favor. O exemplo de Santa Catarina, que é o consórcio interfederativo. Uma coisa que é interessante falar sobre os consórcios é que eles podem ser, no caso aqui, só municipal, municipal e estado, municipal, estado e união, que é o caso desse consórcio lá de Santa Catarina. Então, ele é interfederativo, foi criado em 2010, e dos 295 municípios catarinenses, 263 fazem parte desse consórcio. E aí, qual é o exemplo que a gente trouxe para vocês verem aqui? Uma coisa simples que eles fizeram. Eles fizeram uma licitação única para aquisição de coletes, fardamentos de defesa civil. Então, vocês imaginem o impacto financeiro disso, a nível regional, a nível estadual, de você, ao invés de fazer para o seu município uma tomada de preço, uma licitação, você fazer com mais 200 municípios, ou aqui no estado do Rio de Janeiro, 92 municípios. Né? Sai muito mais a conta. Melhora muito a gestão do recurso. Né? Da mesma forma, para outros tipos de equipamento, equipamento técnico, eletrônico, viaturas, isso tudo pode estar previsto em licitações em conjunto. Né? E um dos municípios pode criar também a licitação e os demais podem entrar, participar dessa licitação. Né? Tem vários formatos para se tratar disso em termos de licitações públicas, tá? Pode passar, por favor. Aí aqui no caso o Alexandre vai dar prosseguimento porque ele participou desse processo. Bom, pessoal, eu pude dar uma palestra agora há pouco tempo, né, lá no consórcio público intermunicipal de desenvolvimento sustentável do Triângulo Mineiro, de Alto Paranaíba. É muito interessante o CIDS, porque o CIDS, o que ocorre? Ele é um daqueles consórcios que eu falei antigo, né? Ele pega ali 2014. Então, só que o CIDS não estava escrito Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros, no ano passado, né, de Itá de Minas Gerais, ele foi lá, apresentou o tema, né, e eles estudaram, né, a Cristina, a gente tem até o contato, ela é secretária executiva lá, chamou a gente para palestra. Eles fizeram, eles são multifinalidades, é um consórcio para desenvolvimento. Então eles observaram o seguinte: pô, não tem por que eu criar mais um consórcio agora de proteção e defesa civil e centro finalitário. Por quê? Porque já tem um consórcio pronto, né, do CIDS. Então já tem CNPJ, já tem toda uma estrutura executiva pronta, toda uma estrutura de controle interno. Eles abriram agora licitação para contratação de engenheiros civis, né, para atuar em todas as cidades, né, para a questão de mapeamento de risco. Não precisa um engenheiro civil, um geógrafo fazer. Você pode ter um ali, né, e você contratar uma firma e ele fazer a conferência disso aí, porque para realizar, às vezes, todo um georreferenciamento não é tão simples, mas são exemplos, né, que a gente está dando. Então, o que ocorre lá no CIDS? Eles tinham, lá não tem muito problema de deslizamento de terra. Quem conhece aí é próximo foi lá em Cachoeira Dourada, divisa com Goiás, ali quem conhece lá Uberlândia, né, Portal do Cerrado, então você não tem muito esse problema, mas eles tinham um problema a nível de defesa civil, principalmente que era o quê? Não era questão de falta d'água também, que eu não sei se já foi acertado, né, mas eu sei que Cabo Frio, né, e aqui a região quando enche muito, né, tem alguns problemas nisso, que na verdade acaba influindo também na defesa civil. Então uma cidade pode apoiar a outra, inclusive nessa parte de, nós vamos captar água da onde? Onde que nós vamos ter que
né? Então confluir esforço fatal. Lá eles tinham muito problema, pasmem, incêndios florestais. Mas os incêndios florestais lá, cara, acabavam com a economia da região. Porque a economia da região é agronegócio. A agronegócio, principalmente na parte de cana-de-açúcar, lá tem muita indústria de álcool, indústria de açúcar, né? E também na parte de algodão, tem muita plantação. Então, aonde eles chamaram o Corpo de Bombeiro, instituíram junto Então você tem um consórcio de desenvolvimento e você tem coordenadorias. Então você tem a coordenadoria de meio ambiente, aí fizeram a coordenadoria de defesa civil, né, junto lá com o Corpo de Bombeiros, e tem um pessoal da defesa civil de cada região e eles fazem treinamentos em conjunto. E com isso eles fizeram treinamentos junto ao pessoal do agronegócio, da agricultura. Quando a gente fala agronegócio, fica parecendo que é só o pessoal grande. Não, cara, é o pessoal pequeno, é o pessoal grande que faz toda a plantação. Então eles realizaram treinamentos, chegaram a comprar, através do consórcio, caminhões. Não precisaria aqueles caminhões tipo do bombeiro, né? Mas eram caminhões pipa com umas bombas, né, que pudessem, o que eles fazem? Para justamente combater alguns pequenos incêndios. Então, realizaram treinamentos de acero, colocaram todo um planejamento, né, a respeito de, antes do período, como que vão fazer, como que vão planejar, reciclagem, de treinamento, tudo isso. Né? Então, foi feito através desse consórcio, está fluindo. Nós temos agora, conheci agora um aluno, né? Nós temos o Amon, né? Nós temos o Luiz Carlos lá como aluno também lá na pós de Defesa Civil na UFJF. Os senhores são convidados, ano que vem deve estar vindo aí de novo aí após. Então o ministro lá uma das aulas. Aí eu conheci lá o Amon agora, né? E ele está no consórcio da Simvalp. É um consórcio também, esse é multivitalitário, esse já também era de 2014, esse que é um pouco diferente do CITES. Ele já constava a defesa civil, só que ninguém, cara, trabalhava a defesa civil. Esse era um dos 6 que estava estipulado lá, de multivitalitário, que constava a defesa civil, mas ninguém falava de defesa civil. Era mais na parte de desenvolvimento, de economia, de indústrias. E aí eles agora, em 2023, começaram a buscar a parte de defesa civil. Até falei com ele que tem uma situação lá que eles copiaram, né, da lei igualzinho, né, da Constituição sobre defesa civil. Aí eles entram lá em algumas partes que não tem que entrar, estão operando. Aí você pega o Simvalp hoje, entra no site, não especifica defesa civil porque eles estão atualizando o site. Tá? Mas é mais um que é consórcio multivitalitário e já tinha atribuído a finalidade de defesa civil e agora eles estão correlacionando, porque eles estão entrando com licitações e tudo para 46 municípios. E Minas, né, amigo? Aí é município, né? É até exagero, né? Pelo amor de Deus. Aquilo ali é exagero. Vou passar. Então, quando eu falei com os senhores, já existem consórcios públicos aqui. Então, quando os senhores podem alegar assim, cara, mas o setor jurídico da prefeitura, vocês têm um consórcio público intermunicipal da região dos Lagos, olha lá, 17 municípios, ainda pega Serrana, né, também, né, Leste Fluminense, Serrana, Araruama, Capufi, Cachoeiro, Macacu, Casimiro de Abreu, Pimirim, Itaboraí, Maricá, Magé, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, Saquarema, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim, Danguá, Teresópolis. Aí, ó, desde 2007, né, você já tem, então, um consórcio. Esse consórcio é um consórcio de desenvolvimento, né, que questões de interesse comuns do município. Bom, eu pelo menos pesquisei no site, pelo estatuto lá, estava lá, eu não vi defesa civil. Mas o que ocorre? É um consórcio multivitalitário. Para fazer uma alteração lá para inserir a finalidade de defesa civil, é rápido. É bem mais rápido do que você fazer montar um consórcio, né? Montar CNPJ, passar pela Assembleia Legislativa, pelas câmaras municipais e tudo. E vocês têm também um consórcio intermunicipal Lago São João, né? Já criado em 99. Né? Esse é com mais a questão de promover políticas de forma compartilhada na parte ambiental e desenvolvimento sustentável. Então, vocês estão com a faca com queijo na mão, só cortar. Vou passar. Então, só para encerrar, pode voltar, por favor.
Isso. Então, só para encerrar, né, as considerações finais, essa pesquisa que a gente está fazendo, ela está em andamento, né, e a gente identificou já no prognóstico que boas práticas de gestão podem ser fontes de inspiração para o aprimoramento de uma gestão organizada, sendo uma estratégia essa, né, de redução de riscos e desastres. A cooperação regional se justifica quando a ação cinética dos envolvidos é capaz de produzir capacidades novas ou ampliar capacidades existentes. Então, por meio de convênios, consórcios, planos de auxílio mútuo, a gente enxerga que seja possível melhorar a cooperação regional, produzindo essas capacidades novas ou ampliação das existentes. O aumento da interação entre os atores regionais, por meio de instrumentos simples de cooperação, como a gente falou aqui, os seminários, simulados, exercícios, planejamentos, contribui para a construção das bases para o estabelecimento de níveis mais altos de integração, como nos consórcios intermunicipais. Por isso que a gente falou que seriam etapas, né, a serem adotadas, seguidas, para se chegar no consórcio intermunicipal. Pode passar, por favor. Então, eu vou agradecer aqui a atenção de todos para a nossa apresentação em nome do professor Leonardo Braga, que é o coordenador do projeto defesacivil.org, tá, que é um projeto de difusão de ciência e tecnologia na área de defesa civil, que faz parte do mestrado profissional de defesa e segurança civil da Universidade Federal Fluminense. Tanto eu como o Alexandre somos alunos egressos, mestres, e estamos, como o Coronel Albino, né, comentou, nós estamos de portas abertas para cooperar, para auxiliá-los. Tá? Então, obrigado a todos. Bom dia. Senhores, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma interrupção aqui rapidinho, que a gente esqueceu de tirar, de fazer o registro fotográfico, todo mundo presente, né? Então todo mundo vai vir para cá, né? Alguns, naturalmente, alguns membros aqui, outros embaixo, e depois a gente vai dar prosseguimento com as perguntas, né? Relativas ao primeiro tema aqui, que já foi elencado aqui por os dois palestrantes, tá bom? Aí eu peço aos senhores já para ir se aproximando, está chamando a prefeita aí, que é a nossa anfitriã, para poder fazer isso. O subtenente Miranda tem um recadinho aqui. Gente, olha só, por favor, quando o pessoal vier para cá baixar foto, vai ser colocado o QR Code aqui. Você com a câmera do seu celular pega esse QR Code, por quê? Muita gente na hora da inscrição preencheu o nome, todos letra maiúscula, ou então todos letra minúscula, e é daquele jeito que vai sair o seu certificado. Então, por favor, pega o QR Code, são duas perguntas, é o seu e-mail e o seu nome completo. Você vai colocar o seu nome com as iniciais maiúsculas para poder o seu certificado sair certinho, tá bom? Então, enquanto vocês vierem para cá, já vai colocar aqui o QR Code. Todo mundo na bandeira? Aqui na frente, ó.
Tirou foto do QR Code? Vai lá perto. Ah, deve todo mundo estar tentando acessar ao mesmo tempo, deu uma travada. Informática é assim. Tem 200 mil que é pessoas acessando ali. Diego, podia guardar isso aqui no carro para mim, na mala. Desnecessário ficar com isso aqui na mão. É nuvem, pensei que fosse mais, eu não vi nada disso, estava recorte. Apesar de mais. Eu só vi no Argentina, estava 4 quilômetros assim, de Pirambeira. Eu tenho ideia, num desses quilômetros, 1 quilômetro fiz em 22 minutos, numa dessas um pouco, o outro 17, 12. Ele falou, falta muito, eu falei, cara, tem tudo aí, tem água, tem tudo. Você não pode ficar nesse sol, deitado no sol. Aí eu olhei pra cima uma árvore de uns 100, 150 metros. Eu vi um cara atrás e falei, irmão, vamos levar esse cara pra árvore, senão ele vai morrer aqui. Aí agarramos ele, levamos, deixei ele na árvore. Depois ele conseguiu terminar a prova. Ele teve essa tarefa. Legal o companheirismo, né? Tem que ter, isso está no regulamento. Outras pessoas passando, eu falei, porra, vamos ajudar aqui. Vamos levar esse cara lá. Outros caras não querem nem saber, vão embora. Não afetou em nada. Eu peguei esses caras todinhos. Chegava nos pontos de controle, eu comprei a mochila por R$1.300. Mas essa aqui que eu estou perguntando é velha. Não deixou eu perder tempo. Parava nos postos, eu pegava minha perna, no estado de 200 quilos, já voltava, comigo tinha que comer e sair. Aí eu ganhei muito desses caras assim. Parando por antigamente eu ficava mais de. Às vezes eu ficava 5, 6 minutos, agora eu fico 45 segundos, no máximo 1 minuto. Ainda comi macarrão e comi outra coisa, batata. É, tudo rapidinho. Escolhi as coisas. Convidamos a todos a retornar a este lugar para darmos abrir 10 minutos de questionamento da palestra que foi proferida nesse momento. Senhores, O teu já está lá? vou pedir para os senhores sentarem um pouquinho para a gente dar prosseguimento aqui agora na relação às perguntas do primeiro tempo, por gentileza. Abrimos 10 minutos para questionamentos e dúvidas acerca do tema. Tamar, bota esse outro que eu escrevi. Alguma pergunta? Aqui, já que não tem pergunta, vou falar mais ali. Aí, gente, tava dando um probleminha no QR Code, vai botar o outro aí, por favor, enquanto.
Só quero agradecer, bom dia, né? Tenente Coronel Fábio Gonçalves, coordenador da RETEC 9, Baixada Litorânea. Eu vou aqui iniciar aqui, eu vou dar o start aqui com relação às perguntas. Senhores, né, agradecer aí pela vinda, pela dedicação do tempo, né, já é o segundo, né? É o segundo seminário que vocês estão lá com relação a essa disseminação do consórcio. Mas vamos lá. Nesse meandro aí de consórcio, a gente vê uma certa dificuldade dos municípios se concatenarem, seja município, seja nível de secretaria. O que vocês enxergam como essa dificuldade, né, de ver que alguns municípios estão um pouco mais enraizados, é mais comum esse tipo de ação? Quais as dificuldades que os senhores enxergam com relação ao Estado do Rio, dessa dificuldade? A gente vê aí 275 consórcios que o senhor falou, isso dentro do território nacional, é muito pouco. 491, mas mesmo assim, você contar a quantidade de municípios só de Minas Gerais, quanto vai em Minas Gerais de municípios? Então, a gente vê aí como é pequeno ainda com relação a essa questão. O que vocês enxergam? Por que dessa dificuldade? Por que os municípios, né, eles não conseguem enxergar essas facilidades que os senhores elencaram aí? Né? A gente sabe que existe a parte burocrática, mas a gente sabe também que um consórcio ele pode ser bem incipiente. Né? Um preâmbulo de um consórcio pode ser através de um DRAC, algo do tipo. Né? E os benefícios que, né, os senhores elencaram aí, por que os municípios eles não conseguem ainda, né, alavancar esse tipo de consórcio? Seja uma situação de pequena monta ou de maior monta, né, com pessoas jurídicas, dentro daquele know-how ali de quase 5 centenas de consórcios. Na verdade, eu já estou enxergando ao contrário, por quê? Quando a gente pega a literatura ali, de 5.000, até 5.600, se eu estiver errado é por uns dois, 5.635 municípios no Brasil. Nós temos 4.081 municípios são consorciados, inclusive como nós mostramos aqui, né? Que aqui tem consórcios também. Então, quando a gente entra em consórcios públicos, né? O que realmente é ínfimo é na proteção e defesa civil. Então, assim, o maior, pelo menos ali, eu vejo por Minas, o consórcio que deu muito certo, e se eu não me engano, aqui também em 2022 estava para se consorciar, mas eu não achei página. É a área de saúde. Né? A área de saúde, porque Minas, justamente, são muitas cidades pequenas. Então, eu estou citando por eles aí, por exemplo, uma área de saúde. Minha mãe mora ali em Bicas, perto de Juiz de Fora. São muitas cidades pequenas. Não tinha ambulância em Bicas, não tinha ambulância em Maripá, em Guarará, que são cidades pequenas. Quando eles fizeram o consórcio, motivaram o consórcio de saúde, passou a ter ambulância naqueles locais. Então, eu estou citando um exemplo de um consórcio que deu certo. Então, eu enxergo justamente isso. Existem muitos consórcios hoje no Brasil. É muito incentivado. Agora, o que precisa melhorar é o consórcio de proteção e defesa civil. A gente viu ali que fica parecendo que 491 consórcios são poucos, frente a 5.000 poucos. Não, mas é porque um consórcio, igual nós mostramos ali, tem 46 municípios, outro consórcio tem 260 e poucos municípios. Então, quer dizer, de 5.600 e pouco, vai ter 4.000 que tem consórcio, e os senhores e senhoras têm consórcios aqui. Existem consórcios. O que tem que ser trabalhado é o consórcio realmente de proteção de defesa civil. Isso é igual casamento. Igual o Léo, por que a gente entra ali mostrando cooperações? Aí o pessoal, mas o que tem a ver cooperação com consórcio? Não, porque é igual casamento. Você não vai chegar lá já, na primeira vez que você encontra uma mulher, você quer casar? Pode até chegar, né? Uma mulher vai falar, tá louco, eu nem te conheço. Então, precisa de um estabelecimento de quê? De cooperação entre os municípios, independente do secretário de defesa civil, do prefeito. Quando eu falo independente, é porque o que eu quero dizer é o seguinte: se você ficar só dependendo deles, não, você tem que ter essa interação, porque às vezes daqui a 4 anos sai. Infelizmente é o que acontece no Brasil. Poucos municípios hoje têm realmente provas, que tem uma estrutura de defesa civil realmente por concurso, mas a maioria não tem. Então o consórcio ele veio a melhorar isso, ele veio a você ter
é aquilo que eu comentei, uma secretaria executiva bem estruturada, um controle interno bem estruturado, independente, né? Ele passa a ser Estado, ele não passa a ser governo, né? Ele passa a ser Estado. Por quê? Porque você tem aquilo dali formulado, né? Então, eu vi isso, eu gostei muito desse tema quando eu fui palestrar no CIDS, eu achei muito interessante. Eu já tinha orientado o Capitão Santana, né, nisso daí, aí eu já tinha feito alguns contatos, mas os contatos que a gente fazia, até mesmo ali em Juiz de Fora, tem um consórcio muito bom ali, a gente conseguiu fazer um contato, mas eles não quiseram estabelecer área de defesa civil. Mas por quê? Por causa do consórcio? Não, porque as cidades não queriam se reunir para o consórcio. Mas na hora que o bicho pega para acabar, né, que segundo o professor Leonardo falou que não podia falar barata boa, né? Na hora do barata boa, todo mundo quer apoio de todo mundo. Não é? Então, é o que a gente falava, cara, por que a gente não estabelece procedimentos anteriores ao desastre? O consórcio nada mais é que uma prevenção. Né? Você está trabalhando em questão de risco. Eu não sei se eu respondi, Fábio. Eu acho que vale a pena também a gente fazer uma consulta rápida com os senhores que estão aqui hoje. Quantos aqui trabalham em defesa civil há 10 anos, pelo menos? Quantos trabalham há 20 anos? Então, a gente tem esse problema da continuidade do pessoal, seja por questões políticas, por questões financeiras. A gente sabe que a profissão, a área de defesa civil, ela ainda não é regulamentada. Está em discussão hoje no Congresso a criação da profissão do agente da defesa civil. Né? Já foi criado, já foi inserido o agente de defesa civil na CBO, né? Codificação Brasileira de Ocupações. Né? Obrigado. Então, a gente sabe que para a defesa civil tudo ainda é muito difícil comparado às outras áreas. A gente trouxe exemplo aqui em Minas Gerais do consórcio de saúde. Saúde é uma área bem estabelecida no país. Tem o SUS, tem toda uma estrutura nacional, né? Então, entre aspas, mais fácil de se gerir hoje em dia esse tipo de situação, a questão da saúde. No caso da defesa civil, a gente tem investido a nível Brasil há pouco tempo. Né? A gente tem a Política Nacional da Defesa Civil de 2012. Né? Então, a gente que ainda não foi regulamentada, inclusive. E isso, a motivação principal foi o desastre de 2011. O governo federal ainda tem muitos entraves, muitas dificuldades. A gente hoje conta com déficit de técnicos, não só nos municípios, nos estados, mas na União para tratar disso. O Centro Nacional de Desastre, o Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais, todos esses órgãos federais estão com dificuldades também, pessoal. Então, eles criaram, por hora, por exemplo, um grupo de apoio ao desastre, que é um grupo de voluntários a nível nacional para atuação também. Né? Então, tudo fica mais difícil quando a gente fala e pensa em defesa civil, por conta também dessa história recente. Né? Mas aí, como a gente tem boas práticas, que é o exemplo, a motivação do encontro de hoje, do seminário de hoje, a gente quer compartilhar com vocês essa semente, essa ideia. Pô, eu estou em Cabo Frio, eu estou do lado de Saquarema, estou do lado de Araruama, estou perto de Búzios, Macaé. Por que a gente não se ajuda? Macaé, o Fábio até me apresentou, né? A REDEC, aqui de Litorânea, junto com Macaé, Casimiro de Abreu, eu não vou lembrar todos os municípios, tá? Não da REDEC em si, mas participaram de uma cooperação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Universidade Estadual do Norte Fluminense para capacitar os técnicos na interpretação, análise de imagens de radar. Né? Foi um curso de 8 semanas. Vai ter a apresentação aqui hoje, né? Então, esse tipo de prática, de iniciativa, leva ao consórcio. A gente enxerga dessa maneira. São sinergias, vocês estão se unindo, identificando os problemas em comum e como cada um pode apoiar um ao outro. Né? Seja diretamente defesa civil, seja defesa civil com outras secretarias municipais, defesa civil com a universidade. Né? Então, isso tudo faz parte desse sistema que pode alavancar a gestão pública municipal de defesa civil para se chegar no consórcio intermunicipal. Tá? Eu lembrei uma outra situação, a maioria dos consórcios públicos estão muito em voga depois do marco de saneamento, né, onde que o Ministério Público começou a colocar as prefeituras municipais.
Então, a questão como saneamento básico ele é muito caro, né, a maior parte do pessoal começou a fazer consórcios públicos para se estabelecer, né, a questão de saneamento, a questão de resíduos sólidos, principalmente aterros sanitários e tudo. Aí eu estou só lembrando aqui, o promotor que nos deu uma palestra lá no CIPS, ele falou, ele até comentou justamente esse exemplo. Ele falou assim, ó, eu posso ser o maior parceiro no Ministério Público, eu posso ser o maior problema. Aí ele citou uma cidade que o gestor não queria fazer parte do consórcio. Só que essa cidade, por exemplo, o consórcio já estava trabalhando na parte de resíduos públicos lá. Então o promotor já tinha investido dinheiro até do Ministério Público lá, questão de leis ambientais e tudo, e eles estavam já montando o projeto, já estavam executando. E o promotor só comentou, olha, ele teria que sozinho arcar com tudo. Ele arcar com aquilo tudo, o município, não dava conta. E ele falou, olha, você tem até o capital, se você não arcar, eu ainda sou obrigado a te aplicar uma multa, cara, que ainda é maior do que o investimento seu. Aí ele falou, eu sugiro você conhecer o consórcio, vai lá, olha, porque eles estão com um negócio muito bacana, eles tiveram aquela parte de regional, né? Uma representatividade regional, conseguiram, além do apoio do Ministério Público de recurso financeiro, pela representatividade regional, eles conseguiram recurso financeiro do Estado e da União, e aí o gestor ele acabou olhando, indo com a equipe dele e vendo que compensava ele naquela parte fazer parte do consórcio. Então assim, isso é tudo muito novo, né, mas é um ganho que todos os municípios têm, né, porque você consegue ampliar o recurso financeiro, né, é um recurso pouco, mas aquele recurso, com uma licitação você diminui recursos públicos, né, então você consegue ampliar ali o desenvolvimento, no caso de proteção da defesa civil, que no caso lá foi da parte de aterros sanitários e tudo. Senhores, eu vou interromper aqui a questão das perguntas, mas tem um último slide, se eu tinha uns e-mails, né? Então, qualquer coisa a gente bota aqui depois um pouquinho. Quem tiver alguma pergunta, só remeter, acredito que os senhores terão o prazer de responder, tá bom? Tem questão pelo tempo. Tem um telefone lá também que você colocou, né? As pessoas que quiserem aprofundar, só passar aí o canal que vai ser disponibilizado para os senhores, tá bom? Tem a questão do livro, né, da bibliografia, a gente vai reportar também, o material, né, e a apresentação. A comissão organizadora. A comissão organizadora agradece a palestra dos ilustríssimos senhores Alexandre Cunha Casarim e Leonardo Freire Dias, pesquisadores da NETEP URC. Neste instante, como forma de agradecimento, convidamos o Tenente Coronel Bombeiro Militar Fábio dos Santos Gonçalves e o Tenente Coronel Bombeiro Militar José Carlos Fernandes Torres para realizar a entrega do certificado e de uma singela lembrança. Dando continuidade, temos a honra e satisfação de convidar o senhor mestrando José Jesus Florencio, secretário de Defesa Civil de Macaé, e o professor doutorando Anselmo Pestão Ribeiro Costa, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falarão sobre o tema Implementação de Centros de Monitoramento de Operações,
com estações de baixo custo das escolas do município de Macaé.